Supermercado São João, que dispõe de produtos alimentícios, materiais de higiene e limpeza, utilidades domésticas, açougue e padaria. Tudo que um completo supermercado precisa ter, o Supermercado São João tem. Loja 1, Avenida Arquiteto Vila Nova Artigas, 1179. Loja 2, Avenida Presidente Tancredo Neves, 927, no Aero Rancho. Supermercado São João é o supermercado da família. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Doutora, eu tenho visto um animal o tempo todo. Como é esse animal? Um bovino, grande e imponente. E o que você sente ao vê-lo? É como se ele me dissesse alguma coisa. Mas o quê? Quando menos se espera, as oportunidades aparecem para você. O curso técnico em agropecuária do Senar está com inscrições abertas até 23 de junho. É capacitação de qualidade e gratuita. Inscreva-se em senarms.org.br. Rádio Hora 92 FM. O Laboratório de Análises Clínica Oswaldo Cruz, há mais de 45 anos sendo referência em exames laboratoriais, com sala para coletas de adultos e infantis. Conta com equipe extremamente atenciosa, pronta para oferecer a você e a sua família conforto, agilidade e, acima de tudo, com profissionalismo, qualidade e segurança em seus resultados. Laboratório Oswaldo Cruz, em 2 endereços: Rua Maracaju, 937, Centro, e a nova unidade na Rua Jerônimo de Albuquerque, 1650, Nova Lima. Telefone 3383-4838 e 3355-4152. Laboratório Oswaldo Cruz, acertando nos resultados. Você sabia que a Rádio Cultura AM 680, com quase 70 anos no ar, agora é Rádio Hora 92,3 FM? A Rádio Hora é a primeira rádio 100% gospel do estado. Tem a credibilidade e a tradição do seu jornalismo com uma programação 100% cristã, com muita música, prêmios e interatividade com o ouvinte. A Rádio Hora 92 é diferente, pois o segmento gospel atinge não só os evangélicos, que segundo o IBGE já somam mais de 30% da população de Campo Grande. O segmento gospel é o que mais cresce em todo o Brasil, com um público de alto consumo e estritamente fiel. A Rádio Hora 92 atinge também todos aqueles que gostam de um bom conteúdo, acompanhado de uma boa programação. Com o slogan A Rádio da Família, ela alcança todas as idades, independente de classe social. A Rádio Hora 92 é uma rádio transformadora que traz alegria, diversão e entretenimento ao público. Junte sua marca à Rádio Hora 92, a rádio da família. Jornal da Hora. Oferecimento Laboratório de Análises Clínicas Oswaldo Cruz, em 2 endereços: 3383-4838. Sicredi, gente que coopera, cresce. Na Rádio Hora. Nossa cidade, o Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar, Jornal da Hora, com Arthur Mário. Olá, bom dia. Manhã de sexta-feira, dia 14 de junho de 2019. Jornal da Hora aqui na Rádio da Família 92,3 FM. Até as 8 da manhã, você bem informado, hein? Muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Gente que faz rádio pra você: Marco Antônio Marrom aqui na Central Técnica, Márcio Pena. Agora o rádio que você ouve e vê. Márcio Pena nas imagens, a produção do Alex Nantes, do Felipe Gotardo. Eu sou Arthur Mário e a direção geral da Rádio Hora, do jovem empresário Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues. Quem sabe faz a hora pontualmente, 7 da manhã em Campo Grande, a capital sul-mato-grossense. Hoje, sexta-feira, participação especial direto de Brasília com o nosso correspondente, jornalista Clodoaldo Silva. Balanço da semana na capital da República, Congresso, Palácio do Planalto. E na entrevista do dia, na segunda parte do programa, o senador Nelsinho Tradi, conversando com os ouvintes do Jornal da Hora. Agora 7 horas 1 minuto e as quentes do dia. Investigação aponta que celular de Rodrigo Janot foi o primeiro a ser invadido por hacker.
General Ramos vai substituir o General Santos Cruz. Ministro da Justiça Sérgio Moro desafia: se quiserem publicar tudo, publiquem, não tem problema. E o destaque agora do Alex Nantes. Brasil perde de virada para a Austrália na Copa do Mundo Feminina. Pedindo passagem para o seu destaque, Felipe Gotardo. Candidatos que desejam ingressar na faculdade no segundo semestre de 2019 e realizaram o Enem de 2018 têm até esta sexta-feira para se inscrever no programa Universidade para Todos. Conselheiros pedem saída de diretor da Santa Casa. Neste 14 de junho, manifestações, greves aí, setor do transporte coletivo. Nós já temos imagens da paralisação. Escolas, professores, o setor da educação já estava previsto. Durante o programa, estaremos acompanhando as paralisações. O BNDES lança linha de crédito para organizações filantrópicas. E foi aprovado no Senado o projeto do senador Álvaro Dias que acaba com o sigilo de empréstimos externos do banco. O BNDES. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h02, 7h02. Uma sexta-feira com mudanças lá no governo Jair Bolsonaro. O Clodoaldo Silva daqui a pouco vai trazer detalhes aí dessa substituição do ministro Santos Cruz e a entrada do General Ramos, general da ativa, comandante do Sudeste, general do Exército Brasileiro. Agora 7h03, quem sabe faz a hora, hein? A investigação da Polícia Federal aponta que é possível origem dos ataques de hackers a celulares de autoridades ligadas à Operação Lava Jato. Foi o celular do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em abril deste ano. A partir do Telegram, instalado no aparelho dele, o invasor chegou aos grupos de conversa com procuradores. Com isso, o hacker conseguiu o número de celulares dos integrantes. Depois, procuradores da Lava Jato no Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro também foram hackeados. Todos os telefones de procuradores do Paraná tiveram o aplicativo invadido, mas ainda não se sabe se todos tiveram conversas copiadas. Mais de 10 autoridades confirmaram que foram alvos de hackers ou de tentativas de invasão nos celulares, como o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. No caso do coordenador da Força Tarefa em Curitiba, Deltan Dallagnol, os indícios apontam que os hackers acessaram e copiaram informações privadas do Telegram. Até agora, a investigação constatou que a invasão foi apenas no aplicativo de mensagens Telegram. Nos 4 inquéritos que investigam as invasões, os policiais perceberam que muitos celulares não tinham a dupla verificação, uma segunda senha para aumentar a proteção. Os investigadores sabem que o responsável pela invasão tinha pleno conhecimento da Lava Jato e que eram os principais personagens da operação. Uma das linhas de investigação é a de que esse invasor é brasileiro ou um brasileiro auxiliando um estrangeiro. No início da tarde de ontem, quando entrava para a sessão do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes comentou com jornalistas e cobrou providências contra a violação. Para ele, o hackeamento de autoridades é muito grave. A Polícia Federal no Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília está trabalhando com trocas de informações para chegar até o hacker. No último domingo, o site de Intercept divulgou trechos de conversas de procuradores da Lava Jato e de diálogos entre Moro e o coordenador da Lava Jato no Paraná, procurador Deltan Dallagnol, pelo aplicativo Telegram. De acordo com as mensagens divulgadas pelo site, o ministro, então juiz da Lava Jato, dá orientações e opina como proceder com as investigações.
Agora 7h06, 7h06. Jornal da Hora. O jornal Estadão entrevistou no dia de ontem e foi postada às 11h40 da noite, às 23h40, uma entrevista exclusiva com o ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro. Entrevista realizada pelos jornalistas Fausto Macedo e Ricardo Brandt. Moro desafia: se quiserem publicar tudo, publiquem, não tem problema. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirma ao jornal O Estado que não vai se afastar do cargo de ministro. Afirmou que não vai se afastar porque ele está sendo um alvo de ataque cibernético e de vazamento de diálogos atribuídos a ele com procuradores da Lava Jato. Moro disse que o país está diante de um crime em andamento, promovido, conforme sua avaliação, por uma organização criminosa profissional. Moro afirmou que não há riscos de anulação do processo do triplex do Guarujá, que levou à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-juiz da Operação Lava Jato vê viés político-partidário na divulgação das mensagens tiradas de aplicativo do coordenador da Força Tarefa em Curitiba, Deltan Dallagnol. Ele falou em sensacionalismo e disse que réus e investigados da Lava Jato teriam interesse no caso. O ministro não reconhece a autenticidade das mensagens e, na primeira entrevista, após ter virado alvo dos hackers, desafiou a divulgação completa do material. Ele afirmou ainda não ver ilicitude nos diálogos e disse que conversava normalmente também com advogados e delegados, inclusive por aplicativos. Em quase uma hora de conversa em seu gabinete em Brasília, o juiz Sérgio Moro, na entrevista aos jornalistas do Estadão, descartou impactos do caso para o governo Jair Bolsonaro e para o pacote anticrime que defende no Congresso. Portanto, vale a pena acessar o Estadão. E esse bate-bola é uma entrevista, longa entrevista, portanto, com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que não vê ilicitude nos diálogos que teve com delegados, com procuradores, enfim. E o ministro dá um alerta sobre a grande organização criminosa, aquela que ele pilotou, comandou no repatriamento de recursos, nas delações premiadas, condenação e prisão. Aí, olha, são mais de 130 inquéritos na Lava Jato e com desdobramentos, inclusive em outros países. Aliás, no Peru, no dia de ontem, houve o julgamento lá de um ex-governador de um departamento lá de um estado no Peru, camarada que está preso envolvido nas propinas da Odebrecht. E a Lava Jato, que por tudo que nós temos acompanhado desde o início da operação, a Lava Jato que vai durar ainda muitos anos aqui no Brasil, com certeza condenando, combatendo o crime de colarinho branco, enfim, tudo aquilo que a Polícia Federal tem encontrado, já encontrou, enfim, e novas, né, operações da Lava Jato que estarão acontecendo nos próximos anos. Fica muito claro, fica evidenciado, portanto, uma articulação no sentido de arranhar a Operação Lava Jato. O militante, jornalista, o Glenn, ele já começa a desmoronar e a primeira farsa nas mensagens já é identificada pela Polícia Federal, né? Fontes da polícia desconfiam que ele copiou mensagens publicadas pelo site, o The Intercept, e que não é o mesmo que tenta dialogar com os procuradores. Seria apenas alguém tentando pegar carona na história. A desconfiança ocorre porque não é um padrão de comportamento desse tipo de criminoso, apontam os investigadores. Tem uma declaração de ontem do ex-chefe da Força Tarefa da Lava Jato, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, que se pronunciou ontem sobre o caso. E ele disse o seguinte em rede social: é óbvio que há mensagens adulteradas.
O desejo de derrubar a Lava Jato é tanto que apostam tudo em um hacker criminoso. Tenho vergonha. O ex-procurador ontem escrevendo na rede social. Veja que, por tudo que está posto, é uma tentativa dupla, né? Matar dois coelhos com uma cajadada. Aqueles que estão sendo investigados, condenados, aqueles apoiadores dos condenados e investigados pela Operação Lava Jato, em redes sociais, demonstrando, acima de tudo, uma vontade não só de interferir na Lava Jato, ao mesmo tempo também atingir o atual governo brasileiro, o governo Jair Bolsonaro. E o grande pano de fundo aí dos últimos dias é a campanha Lula livre. Olha, aqui na entrevista do Estadão, o juiz Sérgio Moro, acabamos de publicar aqui, ele diz que é impossível ser anulado o processo do triplex do Guarujá. 7h12. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Região do Nova Lima, Nova Bahia, Campo Belo, Anache, Colômbia, Vida Nova, Tarsila do Amaral e Jardim Talismã. Laboratório de Análises Clínicas Oswaldo Cruz está com uma nova unidade. Rua Jerônimo Albuquerque, 1650, Nova Lima. Realizamos exames laboratoriais como hemograma, glicose, exames hormonais, teste de DNA, toxicológico. Atendemos vários convênios, tabelas Pax e tabela social. Laboratório Oswaldo Cruz, acertando nos resultados. 3355-4152. 3355-4152. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Concorra a mais de 1 milhão em prêmios. Sorteios semanais, mensais, 3 grandes prêmios finais. E mais, com a poupança programada, você tem o dobro de chances de ganhar. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Consulte o regulamento em www.vempoupareganhar.com.br. Processo SUSEP. Rádio Hora 92 FM. Doutora, eu tenho visto um animal o tempo todo. Como é esse animal? Um bovino, grande e imponente. E o que você sente ao vê-lo? É como se ele me dissesse alguma coisa. Mas o quê? Quando menos se espera, as oportunidades aparecem para você. O curso técnico em agropecuária do Senar está com inscrições abertas até 23 de junho. É capacitação de qualidade e gratuita. Inscreva-se em senarms.org.br. Ei, sabia que os seus clientes também estão ouvindo a Hora FM? Vem pra cá, ligue ou mande um zap 999162250. Rádio Hora 100% gospel. Uniprev Assessoria Previdenciária. Tiramos todas as dúvidas em assuntos previdenciários. Avenida Eduardo Elias Aran, 357, entre a 13 e a Rui Barbosa. Fone 3025-3838. 3025-3838. Uniprev Assessoria Previdenciária. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h14, 7h14. Jornal da Hora. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora, Alex Nantes, bom dia. Bom dia, Arthur, bom dia a todos. E hoje continua com calor intenso. O céu ficará aberto e a umidade relativa do ar fica baixa em todo o estado. Na capital, as temperaturas podem chegar aos 32 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 30%. Na região sul e norte do estado, as temperaturas vão chegar a 32 também e a umidade relativa do ar nessas regiões fica em torno de 25%. E no Pantanal, a mínima registrada na manhã foi de 19 graus, mas ao decorrer do dia, as temperaturas chegarão aos 32 graus. Esses foram dados do Instituto Nacional de Meteorologia. E agora em Campo Grande está fazendo 21 graus. Agora 7h15, obrigado aí, Alex Nantes. Ótima sexta-feira para você. 7h15. Direto de Brasília, com Clodoaldo Silva. Direto de Brasília com Clodoaldo Silva, as quentes do dia. E a população de Campo Grande, Clodoaldo, foi pega de surpresa na manhã desta sexta-feira na proposta da greve geral. Os motoristas de ônibus também aderiram à paralisação desta sexta-feira. Bom dia, meu caro Clodoaldo Silva.
Bom dia, Arthur Mário, bom dia, ouvintes da Rádio Hora. Aqui em Brasília também, Arthur Mário, os motoristas de ônibus anunciaram que não iam trabalhar ontem. Com isso, as escolas dispensaram os alunos, muita gente já comunicou ao serviço que não iria trabalhar, que ele não teria como chegar, certo? Então a população hoje teve um transtorno grande, certo, em relação a isso, em virtude do sistema de transporte, porque sem poder chegar, os trabalhadores, né, não tem como trabalhar hoje, e as escolas, todo o sistema, né, desencadeou, né, um processo, né, sequencial, né, de problemas para a população. E essa consequência, essa paralisação foi proposta em virtude da reforma da Previdência, que ontem, né, o relator, o Samuel Moreira, apresentou aqui na Câmara dos Deputados uma proposta que uma das coisas que podem até justificar esse ato, né, da sociedade contra ou criticando a reforma da Previdência é que uma das regras, né, de transição, ou seja, quem trabalha hoje, a regra de transição vale para quem trabalha hoje, Arthur Mário, é que especialistas, né, já calculam que vai reduzir em 30% o valor da aposentadoria. Ou seja, que uma pessoa aposentada tem direito a ganhar hoje, com as regras atuais, R$2.000, com essas novas regras que estão em discussão, né, bom ressaltar, não foram aprovadas, elas podem ser alteradas, vai ter uma redução de 30%. Se a pessoa está aposentando com o direito de ganhar hoje, com as regras atuais, R$2.000, com a regra de transição, uma das propostas, ele vai ganhar R$1.400 quando se aposentar. Ele vai contribuir, né, a mesma coisa, não vai mudar, né, a questão da contribuição, mas o direito ao valor da aposentadoria será menor. Então, essa mobilização tem como, né, um questionamento, crítica, essa reforma que reduz, principalmente de quem trabalha, que é uma coisa complicada, né, porque você, quando começou a trabalhar, a maioria da sociedade começou a trabalhar novo, né, todo mundo estava novo, está próximo a aposentar, né, já tem 20, 30 anos de trabalho, e corre o risco de ser pego de surpresa, contribuir na vida toda e ter uma aposentadoria pequena. Mas teve umas coisas boas na reforma da Previdência, o relator, né, apresentou. Ele retirou, né, a questão da adoção do sistema de capitalização, porque eu considero uma coisa boa, que a capitalização seria o sistema no qual você contribui para a sua aposentadoria. Hoje o sistema ele é coletivo, então todo mundo contribui e as pessoas, né, vão tirando uma parte da sua aposentadoria. E esse cálculo hoje é feito em cima da sua contribuição, né, para manter o poder aquisitivo da sua vida. Então, se você ganhou R$3.000, como aposentar, pelas regras atuais, você supostamente ganharia R$3.000, R$2.000 e poucos reais, não ficaria tão abaixo disso. Pela capitalização, não. Você colocaria 5%, 10% do seu salário num título, né, depositado em um banco, e depois pegaria esse dinheiro posterior, né, por mês, um valor X todos os meses, que seria calculado, vários fatores, seria calculado em relação à época que você começa a sacar, seu tempo de vida e a tendência, né, já foi mostrado em estudos, existem estudos que comprovam que essa capitalização, ela reduz muito o valor da aposentadoria, ou seja, uma época que você gasta com remédio, você gasta com mais questão médica, né, você passaria a ter menos recursos para a sua sobrevivência, né, para a sua existência, né, com qualidade. Também foi uma coisa boa da reforma do relatório apresentado, a mudança no BPC. O projeto apresentado pelo presidente, ele criava, né, a partir de 60 anos, quem era beneficiado, né, com o benefício de prestação continuada, que é o nome oficial, ele passaria a ganhar R$400 por mês a partir dos 60. Botou a regra atual, né, a partir dos 65, no mínimo um salário mínimo, que é considerado, né, no Brasil, necessário para a pessoa sobreviver com dignidade. E outra coisa muito interessante, que não afeta no nosso dia a dia, mas afeta no futuro, que foi desconstitucionalizar
qualquer mudança. A proposta do governo, que foi enviada para o Congresso, propunha que, se o governo, né, ou o legislativo, quisesse alterar qualquer coisa relativa à aposentadoria, né, à questão previdenciária, ele poderia obter maioria simples. Colocaria o texto no Congresso, você, se tivesse 300 presentes, 150 votados, só votava mudado. O relator tirou essa possibilidade, ou seja, para se mudar alguma coisa que envolve a Previdência Nacional de todo cidadão brasileiro que contribui, né, todo trabalhador assalariado que contribui compulsoriamente, ou seja, sem ter a possibilidade de não optar por isso, porque nós hoje somos, né, vem descontado em folha de pagamento, nós somos obrigados a contribuir, queira ou não queira, né, nós somos. Então, o que eles fizeram? Agora, né, o que foi proposto pelo relator? Para mudar qualquer regra da aposentadoria, vai ter que ter uma maioria no Congresso Nacional. Você vai ter que ter 308 votos na Câmara dos Deputados para conseguir alterar o texto, que é hoje é a regra atual, que permanece. Isso é uma coisa importante a médio e longo prazo para todo cidadão, que evita a mudança de humor do governo. Se o governo mudar de humor, eu quero isto hoje. Ele teria uma facilidade muito grande em alterar as regras. Então, eu acho que isso é uma conquista muito grande, que nós não vamos sentir de imediato nos nossos bolsos, né? Mas isso garante, pelo menos, a estabilidade jurídica. A gente fala, direito adquirido, né? Você discute, eu comecei a trabalhar, então eu tinha um direito, foi mudando. Mas, realmente, a prerrogativa, né, da União já tem, né, pareceres jurídicos que falam, mudou-se a regra, você se encaixa na nova regra. O que você, quando começou a trabalhar, funcionava de um jeito, a regra da Previdência, não. Porque o que vale é a regra atual e o que sempre que vale, né, a lei que predomina naquele momento. E outro assunto, né, que foi polêmica a semana toda, eu falei muito aqui também, foi a questão da reforma abranger os servidores públicos dos estados e municípios. O governador Reinaldo Zambuja esteve aqui na terça, eu comentei na terça-feira também, ele esteve na segunda aqui, né, eu comentei, né, dessa proposta do acordo, né, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o Samuel Moreira, que é o relator, tinha colocado, nós vamos manter. Saiu da reunião com esse compromisso, chegou para conversar com os líderes da Câmara dos Deputados e do Senado, mudou-se de opinião. O que aconteceu? Foi avaliado que os governadores teriam menos força para garantir a aprovação da reforma da Previdência, que essa que é a meta do governo. Ele está abrindo mão de várias coisas dentro da reforma que ele apresentou, mas o que ele quer é garantir essa aprovação do que os líderes. Então, falou, nós assumimos esse compromisso, mas os líderes partidários falaram, nós não vamos sustentar isso, porque isso é um desgaste que não nos cabe. Porque você, queira ou não queira, a gente sabe, você votar contra um direito que os servidores têm, que é a proposta da reforma, isso. Vai reduzir vantagens, né, ou que o nome que conforme, né, as pessoas vão dando, mas vão reduzir direitos, né? Você vai ter menos direitos. Não é questão só de ser, não é o termo prejudicado, mas a redução de direitos vai acontecer. Então, é impopular. Aí ficou essa briga e tal, e aí o relator falou, quem vai decidir a Previdência nos estados são os governadores com as suas assembleias. Então, essa foi uma decisão que transferiu esse ônus, né, e veio esse embate. Então, hoje nós estamos falando da reforma da Previdência em nível nacional. Daqui a alguns meses, nos estados, vai ter essa mesma discussão envolvendo os deputados estaduais, né, e até os vereadores nas câmaras municipais. Um dado interessante, das emendas apresentadas na reforma, 106 foram rejeitadas, porque não estavam em acordo, né, de acordo com o que o relator queria apresentar nesse seu relatório. 31 foram acatadas, porque atendiam, né, então complementavam o pensamento do relator, e 59 foram acatadas parcialmente, ou seja, trecho da emenda que os deputados apresentaram à reforma da Previdência foram considerados válidos, né? Então é interessante, né, que mostra que a maioria dos parlamentares, né, tiveram as suas emendas, né, a sua opinião
rejeitada pelo relator para que chegasse a esse texto final. É coisa séria, hein? Sim, o embate, né? É grande aqui. E com relação a esse tipo de postura que a gente interpreta mais ou menos assim, puxa vida, quantos parlamentares que apresentam emendas que estão fora, às vezes até da Constituição, que são anticonstitucionais, enfim, 726 no Mato Grosso do Sul, Clodoaldo, e já faço um link com esse tipo de comportamento e que acaba se desdobrando lá no Poder Judiciário por omissão, às vezes, do Legislativo, e alguns ministros eventualmente dão uma cutucada. Puxa, Congresso, quanta omissão e a bomba sobra para nós, quer dizer, ou seja, o Supremo teve que considerar homofobia crime, é isso, Clodoaldo? Isso, né, nessa definição, né, da legislação, debate ideológico que está acontecendo atualmente, né, uma das coisas foi o Supremo ontem decidiu, homofobia é crime. Você é que nem um parâmetro para os nossos ouvintes entenderem, é que nem racismo. Se você, né, constranger uma pessoa por ser gay, né, você tirar sarro, fazer piadinhas, né, qualquer coisa, é considerado pelo Supremo a partir de agora, é crime. Você não pode brincar, ofender, dizer palavras, né, de ofensa à pessoa pela condição dela ser, né, homossexual, tanto quanto homem quanto mulher. É uma decisão, né, controversa, né, porque a sociedade se divide, a gente sabe, porque de um lado afirmam que isso incentiva a homofobia, que existe propaganda a favor, né, dos homossexuais, e do outro mostra a liberdade. A opção sexual da pessoa é uma decisão pessoal, né? Então, esse embate ainda promete, embora tenha decisão, mas o que fica de alerta, né, que é importante, acho que todo cidadão saber, é isso. Se você, né, contra, né, o homossexual, você às vezes não concorda, mas se você ofender, se você destratar, ou mesmo fazer piadinha, você pode ser punido, é isso. Inclusive nas redes sociais, né? E isso, nós temos que lembrar, os juízes, eles consideram tudo que está na rede social de documento. E-mail, Instagram, Facebook, Twitter, você escreveu, se alguém printar aquilo, é usado em processo judicial, tem validade judicial. Você pode alegar, não fui eu, foi meu filho, pai. A responsabilidade pela página é tua, você faz um cadastro. Então, as pessoas, né, que não querem ser condenadas, né, ou processadas, que nem todo mundo é condenado, mas processado em virtude de alguma coisa envolvendo a questão da homossexualidade, né, vai ter que tomar esse cuidado. Muito bem, Clodoaldo. Avançou aí aquela questão daqueles capítulos daquela novela da Regra de Ouro. Finalmente o governo negociou com parlamentares, com integrantes e líderes dos mais diversos partidos aí a liberação de recursos para o Minha Casa Minha Vida e também o descontingenciamento na área da educação, é isso mesmo? Isso, Arthur Mário, foi uma decisão, acho que importante para a sociedade, mostrou uma vitória do governo Bolsonaro dentro do Congresso, que ele, para vencer, ele teve que recorrer ao que chamava de velha política, que não é eu aqui em Brasília não considero uma coisa como foi colocada como uma coisa ruim, porque ela é ruim quando envolve atos ilícitos, pagamento de propina, corrupção. Não, na minha avaliação, o que é a política? É você negociar. O parlamentar, o governo precisa, né, ainda porque, né, desse recurso, são 248,9 bilhões de reais que o governo vai ter à disposição para poder fazer tocar a máquina pública. Para as coisas básicas, né, ele até havia anunciado que a partir desse mês não teria dinheiro para pagar, corria o risco que não teria para pagar a aposentadoria, para pagar a pensão, né, o benefício de prestação continuada, que atende pessoas carentes. Por quê? Porque o caixa estava negativo. E o governo, ele tem recursos contábeis, mas a Dilma perdeu o governo, né, houve impeachment na Dilma, porque ela fez o que chamava de pedalada fiscal, que é você remanejar o recurso. Só que a nossa lei é rígida. Ela fala, se você remanejar, você tem que justificar muito bem. Então o governo optou em não fazer nada nesse sentido, só que teve esse ônus. Ele teve que recorrer ao Congresso para autorizar e emitir títulos da nossa dívida
ou desculpa falar nossa, mas é porque eu falo do Brasil, uma dívida do governo brasileiro. Ele emite títulos que para serem resgatados daqui 20, 30 anos, e ele consegue captar dinheiro no mercado. Com esse dinheiro ele consegue fazer investimentos, pagar o custeio, e esse dinheiro especificamente foi autorizado para custeio. É um dinheiro específico, ele não pode usar para fazer ponte, não, ele é para custeio. É para fazer, é para o governo ter, vamos lá, uma coisa simples, papel, para ter lápis, é isso que vai ser esse dinheiro, ele é específico, o governo pode usar nem para outras coisas, para pagar a prestação, né, aposentadoria, prestação, o benefício de prestação continuada. Então é interessante. O governo conseguiu essa vitória, é muito importante que o Brasil não para, se nós lembrarmos, tá, turma, só abrir uma brechinha, nos Estados Unidos, uma situação parecida com o presidente, né, Donald Trump. Correto. Foi o que o Congresso não autorizou, né? Ele lá cortou os gastos, o governo americano ficou quase 60 dias, né? Sem recursos para tocar administrativamente, né? O básico, né? Os salários atrasados. Então, no Congresso evitou que isso acontecesse aqui no Brasil. Para tanto, né? O governo ofereceu, falou, olha, eu sei que, né? Ser parlamentar precisa atender sua base, você precisa levar investimento, mostrar que está aqui atendendo, né, aos anseios da população. O governo falou, vocês votam, né, até foram 450 votos, foi a unanimidade, todo mundo que estava no plenário da Câmara votou a favor da aprovação da regra de ouro, que é esse dinheiro extra, só que o governo falou, eu concedo 1 bilhão que vai ser usado no programa de moradia, né, Minha Casa Minha Vida. É o programa que atende a uma grande maioria famílias de baixa renda e também serve para aquecer a economia. Já comentei outras vezes, dessa forma o governo, quando ele abre linha de crédito para financiamento de imóveis, né, novos, é o programa Minha Casa Minha Vida, basicamente são um programa, né, moradias novas. E o que ele faz? Ele começa a incentivar o consumo, né? A pessoa entra no financiamento, a empreiteira contrata no trabalhador, né, para fazer a parede, o pedreiro, o pintor. Então a economia volta a crescer. Então é uma coisa boa para todo mundo. E também a questão desse contingenciamento dos recursos da educação. O governo havia anunciado, foi um embate grande, teve protesto, e que cortaria 7 bilhões da educação. Ele falou, não, vocês aprovando, né, eu consigo reverter isso, remanejar recursos de outras áreas, para garantir que a educação não seja afetada, né? No governo federal, a educação basicamente são as universidades federais e institutos federais. São institutos, né, considerados de ponta. Você tem, né, o UNB aqui em Brasília, está entre as melhores do mundo, certo? Entre as 100 melhores. Então é muito interessante isso, Mário. E também, né, a questão da ciência e tecnologia, que havia sido cortado o recurso, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e com isso daí volta-se a ter pesquisa em áreas importantes no país, Arthur Mário. Para fechar, 7h34, Clodoaldo, porque daqui a pouco a gente entrevista o senador Nelsinho Trade, daqui a pouquinho, a repercussão da demissão do general Santos Cruz, da Secretaria-Geral da República, e o presidente já indicando o general Ramos, comandante do Sudeste, né, a força do Exército Brasileiro no Sudeste, para ocupar o lugar do general Santos Cruz. Já era esperada essa queda aí ou não, Clodoaldo? É um embate, né? Esse é o terceiro ministro, né, que está aí na gestão Bolsonaro. Mas o embate ideológico existe dentro do próprio governo é grande. Você vai ter a ala dos militares, né, militares das Forças Armadas, que você tem como, né, o expoente maior, que é o vice-presidente, o Hamilton Mourão, e você tem os ideológicos, chamado assim, tá? Esse é um grupo ligado ao Olavo de Carvalho, que mora no exterior, né, e usa as redes sociais para manifestar opiniões, que tem o apoio do presidente. O que aconteceu? O ministro Santos Cruz, ele teve um embate com o grupo, né, do Olavo de Carvalho, há uns tempos atrás, envolvendo até o filho, né, do presidente Jair Bolsonaro, e ele foi ficando. Mas não sustentou. Parece que o Olavo de Carvalho ganhou esse espaço, e a pasta dele envolve a questão de comunicação,
que é importante em qualquer governo, e o presidente Bolsonaro já tinha se mostrado insatisfeito, comentou várias coisas, tinha que reformular todo o processo de comunicação, as empresas que prestam serviço, como a EBC aqui em Brasília, ele chegou a comentar que ia fechar, voltou atrás. Então, esse embate, né, da comunicação aqui é muito grande em Brasília, que afeta também recursos públicos, afeta a propaganda, como você direciona os recursos de propaganda do governo federal, né? Então, isso daqui mostra que, pelo menos, o Olavo de Carvalho está saindo na frente na questão dos cargos, porque ele conquista, né, mais um espaço dentro da educação, ele também está predominando, e agora aqui na comunicação. Só que eu gosto dos bastidores, né, interessante o que aconteceu, eu estava aqui semana passada, retrasada, o presidente Jair Bolsonaro se aproximou muito dos Estados Unidos, então defende, fala de valores, né, de Israel, tá? Então alinhados, são países que estão alinhados a Israel, né, Estados Unidos, defende o presidente Trump, né, o presidente Jair Bolsonaro. O Mourão, ele está mais quieto, mas interessante que teve um evento aqui, um encontro do sino brasileiro. O sino significa chinês, tá? Que é uma forma de quando você junta, né, os dois países para dizer você... Nesse encontro, quem era o anfitrião era o Mourão. Ou seja, você tem um vice-presidente, você tem um presidente ligado publicamente muito aos Estados Unidos. E você tem um vice-presidente que não está fazendo tanta propaganda, não está aparecendo tanto, mas também está conversando com a China. Isso é interessante, porque nós temos a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, está com a imagem muito vinculada ao Bolsonaro, e você tem o país que mais cresce no mundo, mais consome nossos produtos, mais exporta e, né, com projeção de ser a maior potência do mundo daqui 30, 40 anos, nós temos um vice-presidente. É interessante essa relação, porque publicamente, né, o Brasil estaria muito atrelado aos Estados Unidos. Mas parece que nos bastidores a China tem seu espaço e o governo está indo atrás desse espaço e para garantir que o Brasil retome o crescimento e continue a se desenvolver. 7h38. Ótimo final de semana, Clodoaldo. Obrigado pelas informações. Um bom dia. Bom dia. Eu que agradeço. Agradeço aos ouvintes da Rádio Hora estar conosco aí. Um ótimo final de semana. Antes do break aqui, o nosso analista financeiro João Victor Faede e as dicas de finanças pessoais. Bom dia, queridos ouvintes. Você já ouviu aquele ditado bem famoso que diz o seguinte: tempo é dinheiro, não é verdade? Engraçado que tempo é aquilo que todos nós temos em comum. Todos os seres humanos possuem exatamente 24 horas todos os dias. A diferença é o que nós fazemos com as 24 horas que nós temos. Alguns parecem que o dia rende 30, 40 horas. Outros parecem que o dia tem apenas 2 horas. Não dá tempo de fazer tudo aquilo que a gente gostaria, não é mesmo? Como você organiza o seu tempo? Muitas vezes as dificuldades financeiras que muitas pessoas passam estão pautadas na organização do seu tempo, na organização do seu dia. E às vezes passam o dia, passam as horas enxugando o gelo e não fazendo nada de produtivo, nada de salutar para as suas vidas. Passam apenas gastando e desperdiçando o seu tempo. Consequentemente, desperdiçam uma chance de ouro de produzir e ter um resultado financeiro significativo. Então comece a priorizar aquilo que você precisa fazer. Organize a sua agenda, organize o seu dia, coloque as coisas em ordem de prioridades. Saiba dizer não, saiba recusar convites. Você não precisa ir em todos os lugares e estar presente em todas as situações. Priorize aquilo que é importante para você e traga mais resultados para a sua vida. Tenha um bom dia e um bom trabalho. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Rádio Hora, vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Você que tá com dinheiro parado poderia estar com ele aplicado. É a promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Poupe e concorra a mais de R$1 milhão em prêmios. Vá até uma agência ou deposite pelo aplicativo. O próximo ganhador pode ser você. Vem pro Sicredi poupar.
vem pro Sicredi ganhar. Consulte o regulamento em www.vempoupareganhar.com.br. Processo Suzé. Toda sexta às 8 da noite aqui na Hora 92. Rolê Gospel. Atenção, atenção, região norte de Campo Grande, Nova Lima, Nova Bahia, Campo Belo, Jardim Anácio, Colúmbia, Vida Nova, Tarsila do Amaral e Jardim Talismã. Você que precisa fazer exames médicos hoje, o Laboratório de Análises Clínicas Oswaldo Cruz está com uma nova unidade na região. Anote o endereço: Rua Jerônimo Albuquerque, número 1650, no Nova Lima. Realizamos exames laboratoriais como hemograma, glicose, exames hormonais, teste de DNA, exame toxicológico e atendemos vários convênios, tabela Pax e tabela Social. Laboratório Oswaldo Cruz, acertando nos resultados. Telefone 3355-4152, 3355-4152. Rádio Hora. 100% gospel. Produtor, vacine seu rebanho contra a febre aftosa. Este ano a dose da vacina mudou e passou de 5 para 2 ml. Atenção, o Ministério da Agricultura proíbe venda e o uso da antiga dose. São 2 ml por cabeça de gado. As regiões de Fronteira e Planalto vacinam de 1º a 31 de maio e no Pantanal de 1º de maio a 15 de junho. Para fazer o registro obrigatório, acesse iagro.ms.gov.br. Vacine corretamente e garanta essa proteção. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Conexão da Hora. De segunda a sexta. 1 da tarde aqui na Rádio Hora. Rádio Hora. 92 FM. WB Serralheria. Fazemos coberturas com design moderno, portões de elevação, pergolado, mezanine, escadas, portas automáticas. Parcelamos em 6 vezes nos cartões. WB Serralheria, Avenida Marechal Deodoro, 4827, Aero Rancho, 3385-6600 ou WhatsApp 9921-1650. Facebook e Instagram, WB Serralheria. 92 FM. Rádio Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h43, 7h43 da manhã. Daqui a pouco entrevista com o senador Nelsinho Trade, aqui no Jornal da Hora. Olha, eu recebi um documento assinado por 2 conselheiros da Associação Beneficente que administra a Santa Casa de Campo Grande, Jesus Alfredo Suzer e Wilson, o arquiteto Wilson Teslenco. Eles pediram afastamento como conselheiros da Santa Casa e ao mesmo tempo também pedem a saída do diretor-presidente, o Dr. Isaqueu Nascimento. O aumento da dívida, a falta de transparência, desvio de doações, nepotismo, excesso de contratações e perseguições internas foram os motivos que levaram os 2 conselheiros a pedir renúncia. Eles também pedem a antecipação das eleições da Associação Beneficente da Santa Casa. A produção do nosso programa recebeu aqui os documentos dessas 2 personalidades. Me recordo que o arquiteto Wilson Teslenco, quando a Associação Beneficente tentava recuperar a gestão da Santa Casa, foi um lutador, enfim, e Jesus Alfredo Suzer, economista, figura reconhecida na política sul-mato-grossense, foi professor, enfim. Os 2 decidem se afastar como conselheiros e ao mesmo tempo pedir a renúncia e antecipação das eleições, apontando uma série de irregularidades. Aumento da dívida da Santa Casa, falta de transparência, desvio de doações, nepotismo e tantas outras situações. Olha, esse documento é assinado por eles no dia 11. E ontem uma notícia positiva para as Santa Casas de todo o Brasil. Olha a preocupação, né, dos 2 conselheiros. O BNDES lançou a tão esperada linha de crédito para organizações filantrópicas. Decisão do presidente Jair Bolsonaro, que fez questão de ir lá no BNDES
aprovar, portanto, aquilo que os diretores de Santa Casa, que os secretários de saúde dos estados, dos municípios aguardavam há muito tempo. Só que a gestão da Santa Casa está sendo questionada, senhores doutor Isaqueu Nascimento, por 2 conselheiros que pediram renúncia e pedem o afastamento do presidente. E eu vou começar às 7h46 da manhã com o atual senador Nelsinho Trade, que à época de prefeito em Campo Grande vivia essa realidade. Houve inclusive a intervenção da Santa Casa. Eu me lembro muito bem, nós entrevistamos o arquiteto Wilson Teslenco, que no dia 11 renunciou ao cargo de conselheiro, era um daqueles como líder da Associação Beneficente, que lutavam para tirar a gestão da Santa Casa do município e do estado. Senador Nelsinho Trade, 7h46, bom dia. Bom dia, Arthur Mário. Está em Brasília. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os integrantes da equipe técnica da Rádio Hora, um abraço ao Luciano, é um prazer estar falando com todos vocês. Bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul. O senhor está em Brasília ou está aqui no nosso estado? Eu estou em Campo Grande. Está em Campo Grande. Senador Nelsinho, essa notícia a imprensa traz no dia de hoje, com relação à Santa Casa, o senhor foi prefeito, conhece bem a realidade, conhece a área da saúde, e ao mesmo tempo também, com uma notícia boa da decisão do governo Jair Bolsonaro, o BNDES finalmente aprovando essa linha de crédito que vocês tanto lutaram, né, já há muito tempo para as Santas Casas, enfim, de todo o país. O senhor já recebeu esse documento? Chegou a ter essa informação da renúncia de 2 conselheiros, Alfredo Souza, Wilson Teslenco, e ao mesmo tempo apontando uma série de irregularidades na Associação Beneficente, senador? Olha, as informações que eu tenho a respeito da Santa Casa, elas são oriundas dos meus colegas médicos, que fazem parte do corpo clínico, que fazem parte da diretoria clínica. Porque a diretoria administrativa, a sociedade beneficente, ela se afastou um pouco dos integrantes da bancada federal. Pelo menos de mim se afastaram, nunca mantiveram contato. A gente está lá à disposição, votei favorável a esse encaminhamento dessa medida que foi anunciada em relação ao BNDES, e estou sempre pronto para poder ajudar a Santa Casa, porque sei o que significa a Santa Casa. É um hospital de referência, é um hospital que tem toda uma história já cravada no seio da sociedade sul-mato-grossense. Então a gente realmente fica triste com essa desarmonia, com esse desequilíbrio, e entendo que isso deve ser restaurado o quanto antes, porque vai acabar prejudicando o lado mais fraco, que é o paciente. 7h48, senador Nelsinho Trade, acompanhando o vosso mandato em Brasília e os pronunciamentos, além de presidir a Comissão de Relações Exteriores, o senhor já falou na última entrevista daquilo que o senhor apoia, como está tratando as pautas que chegam à Comissão de Relações Exteriores, mas um dos seus pronunciamentos que a gente acompanhou foi com relação ao aumento desproporcional da tarifa de energia aqui no nosso Mato Grosso do Sul, e ao mesmo tempo a empresa, né, há poucos dias, aí, publicando seu balanço 2018 com um lucro astronômico. Como é que está essa situação? Até porque que a ANEEL esteve aqui participando de audiência pública na Assembleia, e os consumidores de Mato Grosso do Sul aguardam boas notícias em relação à sua atuação nesse sentido aí. Olha, esse assunto foi realmente identificado por nós, levantado essa questão no Senado, através do pronunciamento que a gente fez com a parte de outros senadores, provocamos a ida do presidente da ANEEL lá no Senado da República. Ele foi duramente questionado, e uma coisa eu falo para você: se não vai ter nenhuma maneira de rever isso, como foi revisto no Ceará, o Ceará teve um aumento de quase 12%, houve lá uma manifestação, e por bem eles entenderam de rever essa questão e acabou baixando para 8%. E eu usei essa precedência como argumento, porque tinham me dito antes que não tinha mais jeito. Eu falei, mas vem cá, se teve jeito lá no Ceará, por que não pode ter jeito lá no Mato Grosso do Sul? Nós somos integrantes do mesmo quadro federativo do Brasil. O estado do Ceará está lá e o nosso está cá. E aí ficou aquela pergunta que
normalmente o sujeito anda para lá, anda para cá e acaba não respondendo. Mas eu digo para você que de tudo isso, ressaltou no seguinte: a partir de então, esse pessoal está com o sinal amarelo ligado, no sentido de ver que aqui no nosso estado, a qualquer aumento que tiver daqui para frente, eles sabem que vai ter uma reação muito forte. Então, como esse aumento já tinha sido deliberado antes da gente tomar posse, ficou uma questão assim, nós chegamos e a situação já estava concreta. Então, eles perceberam que daqui para frente a situação é diferente. Com relação a outra questão que envolve cobranças de tarifas, aí a concessão da BR-163, o senhor também atuou e muito por conta da mobilização dos presidentes de Câmara, dos municípios aqui, enfim, de Sonora até Mundo Novo. Como está essa questão no momento aí? Fala-se na possibilidade do rompimento do contrato, é isso? Olha, essa questão da CCR-MS Vias, nós fizemos também uma intervenção muito intensa junto aos órgãos competentes e questionando realmente a situação. As obras paralisaram, não tem mais nenhuma perspectiva disso avançar da forma como deveria. Eu recebi uma visita dos diretores que tentaram nos explicar por A mais B o porquê dessa situação toda, e aí quando veio o questionamento em relação ao pedágio, que ao invés de diminuir em função da paralisação, ele não diminuiu e continua sendo cobrado com toda a volúpia de se arrecadar. Ou seja, é uma situação que o próprio presidente Bolsonaro sabe, isso precisa ser retomado, reorganizado, e a gente tem a certeza que algo vai ser feito, porque eu ouvi da boca do próprio presidente Bolsonaro, numa solenidade na Marinha, onde a gente recebeu uma condecoração, quando ele chegou no ministro de Desenvolvimento Regional e no ministro lá da Infraestrutura, e falou: a Tereza Cristina, que está aqui do lado, ela não vai sossegar enquanto vocês não reorganizaram a BR-163 do estado dela. Então, é uma situação que já está no radar do presidente e das autoridades para poder resolver. 7h53, senador Nelsinho Trades conversando com os ouvintes da Rádio Hora, para Campo Grande, o nosso Estadão do Mato Grosso do Sul. A questão política, governo, Palácio do Planalto, mudança de ministro, mas especificamente em relação ao vosso mandato, senador Nelsinho, a questão do projeto anticrime e aquela votação anterior do COAF, que já está aprovado, o governo acabou acatando aquilo dentro do prazo e da emergência, de voltar para o Ministério da Economia. O senhor foi muito cobrado, principalmente pelos seus eleitores, na primeira votação, mas eu me recordo que o senhor teve uma audiência posteriormente com o ministro Sérgio Moro, que hoje é alvo da esquerda, dos hackers, enfim, o Brasil discutindo essa questão. Daquela audiência com o ministro da Justiça, o senhor publicou nas redes sociais um encaminhamento e um grande entendimento com o ministro. Como é que está essa relação hoje, senador? Bom, primeiro que eu não votei essa questão na comissão apenas por entender que deve ficar lá ou deve ficar cá. Eu estudei, me preparei, como eu sempre faço quando tem um tema polêmico, e observei que o COAF, funcionando no Ministério da Economia, que é o órgão de origem dele, ele vinha numa progressão ascendente de resultados. Relatório de inteligência aumentado ano a ano, recuperação de divisas aumentado ano a ano, repatriação de dinheiro aumentado ano a ano. Ou seja, se tudo estava andando crescente para frente, eu questionei, mas vem cá, para que vai mudar um negócio que está dando certo? É aquela máxima do futebol, o time que está se ganhando não se mexe. E quando eu apresentei esses dados para ele se surpreendeu, falou: olha, você realmente estudou o assunto, quero te parabenizar, mas eu quero te mostrar aqui que nos 3 meses que o COAF esteve funcionando na Justiça, manteve a linha ascendente e aumentou ainda mais. Bom, a partir do momento que foi estabelecido o diálogo, e você só se entende com alguém na vida
se você conversar, se você dialogar. Eu falei, mas vocês nunca me explicaram nada disso, estão me explicando agora. Eu estou convencido. Aí antes de eu sair eu falei, mas e a Receita Federal? O COAF tem que estar ligado umbilicalmente à Receita Federal. Aí ele falou, nós vamos estabelecer critérios de comunicação, critérios de interligação para que o trabalho não possa ser prejudicado. Superado isso, e eu já tinha o meu juízo praticamente formado, retornei para o plenário, aí veio aquela outra estratégia de se votar do jeito que veio da Câmara para poder não prejudicar o maior, que seria o processo administrativo do governo Bolsonaro. Uma situação essa superada e foi votada e pronto, está lá a estrutura que o governo quer para poder administrar o Brasil. Senador Nelsinho, nessa divulgação do hacker a partir do domingo e segunda-feira, até que ponto o presidente do Senado, o presidente da Câmara não deixaram essa questão atingir o rito normal das votações, das comissões e o seu posicionamento pessoal nesse momento de um ataque forte ao ministro, ataque ao governo, enfim, e à Operação Lava Jato? Bom, tudo que vem no sentido clandestino, no sentido não legal, não republicano, não correto, causa estranheza, ainda mais se referindo a questões de justiça. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fizeram reuniões conosco, com os líderes, para poder, primeiro, botar uma ordem nessa situação, apesar de grave, e ver se vai ter outros desdobramentos, porque o terrorismo come solto lá, né? Toda hora chega e fala, não, vocês não viram nada, vocês vão ver o que ainda vai vir. Aí a gente fica sem saber o que está acontecendo, se vai vir mais coisas, se não vem. O assunto é grave, ambos os lados erraram, tanto aquele que invadiu a privacidade de uma conversa hackeando e botando a sociedade, quanto aqueles que, de uma forma não correta, se comunicaram para poder prejudicar ou favorecer alguém. Então é uma situação que carece de muita calma, de muito juízo. O Senado é uma casa de conciliação, é uma casa onde os experientes que estão lá têm como função de estabelecer a ordem, restabelecer os encaminhamentos normais, e é isso que nós estamos fazendo. Para o bem do Brasil, o que a gente precisa, Arthur, é movimento econômico, geração de emprego, geração de renda, colocar alimento na mesa do trabalhador. É isso que o Brasil precisa. A negociação do presidente na Câmara, na liberação de recursos para o Minha Casa Minha Vida, já vai dar um alento muito grande, tira da estagnação a construção civil, né, a política habitacional, ao mesmo tempo também recursos aí para o descontingenciamento das universidades e dos institutos. Foi uma boa notícia, o Clodoaldo trouxe agora há pouco, e o senhor acompanhando também isso. Finalmente, algumas coisas começam a andar, o que é bom, né? É verdade, eu fico muito feliz também com isso, porque eu me lembro quando eu era prefeito, a gente fez 18 mil unidades habitacionais em Campo Grande, e cada unidade dessa que era construída gerava 5 empregos diretos. 5. Tinha 5 trabalhadores lá, erguendo o muro, botando a janela, botando o telhado, e praticamente o triplo de empregos indiretos. É movimento, é renda, é economia funcionando, é o salário que chega no bolso do trabalhador. Então, realmente é uma notícia boa a retomada do Minha Casa Minha Vida. Senador Nelsinho Trade, muitíssimo obrigado pela atenção com os ouvintes da Rádio Hora. Um ótimo final de semana. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, Arthur. Um grande abraço a você e a toda a equipe aí. Pontualmente, 8 da manhã, para o ouvinte ligado aqui no Jornal da Hora. Vamos aí abrindo o canal com Alex Nantes e Copa do Mundo Feminina. E hoje o Brasil estreando na Copa do Mundo, aliás, da Copa América, né? Futebol masculino. Hoje o Brasil abre contra a Bolívia a Copa América 2019, Alex. É isso mesmo. Ontem foi um dia muito triste, né? A seleção feminina brasileira perdeu uma grande chance de se classificar nesta quinta-feira. O Brasil jogou contra a Austrália e perdeu por 3-2 de virada.
Marta, que estava fora por conta de uma lesão na perna esquerda, voltou a jogar e marcou o primeiro gol aos 26 minutos do primeiro tempo. E aos 38 minutos, a Cristiane de cabeça marcou o segundo pela seleção brasileira. Mas antes de acabar o primeiro tempo, a australiana Ford descontou com um gol. E na volta do intervalo, estava sem a Marta, substituída para se poupar da lesão esquerda, né? A australiana Logazarto empatou o jogo com 1-1 e empatou o jogo com 2-2, né? E aos 23 minutos, Mônica do Brasil marcou um gol contra. O gol tinha sido anulado por impedimento da atacante Kerr, mas acabou sendo validado pelo VAR, que comprovou que a australiana não havia participado da jogada. O próximo jogo do Brasil vai ser na terça-feira contra a Itália. E agora vamos falar da Copa América, né, que vai ser aqui no Brasil. A seleção brasileira vai enfrentar a Bolívia às 8h30 da noite, aqui no horário de Mato Grosso do Sul, no Morumbi, em São Paulo. O Brasil já ganhou 8 vezes o torneio, sendo 4 aqui no Brasil mesmo. E o Brasil está no grupo A e vai enfrentar a Bolívia, Venezuela e Peru. A Copa América terá 12 seleções participando, divididas em 3 grupos, e que classificam-se para quartas de finais os 2 primeiros colocados de cada grupo e os 2 melhores terceiros colocados. E a partir dessa fase, os jogos serão eliminados. É por certo. 8h02, 8 horas 2 minutos. Brasil! Felipe Gotardo e a última notícia. Isso mesmo, Arthur, bom dia a todos. Uma rápida informação agora para os estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no ano de 2018. Hoje, sexta-feira, é o último dia para que você consiga se inscrever para o programa Universidade para Todos, para poder ingressar na faculdade agora no segundo semestre de 2019. As inscrições devem ser feitas pela internet no site do ProUni até às 22h59, aqui do horário de Mato Grosso do Sul. Quem já fez inscrição pode alterar as 2 opções de curso que foi escolhida ali no momento da inscrição até o final do prazo de hoje. Lembrando que cada estudante pode escolher 2 opções apenas de curso. Ao todo serão ofertadas para o segundo semestre deste ano mais de 169 mil bolsas, tanto integrais e parciais também. As bolsas integrais são destinadas a estudantes com renda familiar de até 1 salário mínimo e meio, e as bolsas parciais são para os candidatos que têm renda familiar bruta de até 3 salários mínimos. A divulgação do resultado da primeira chamada está prevista para o dia 18 de junho e a segunda chamada será no dia 2 de julho. Já o prazo para participar aí da lista de espera é de 15 ao dia 16 de julho. A lista fica disponível no site para consulta pelas instituições no dia 18 de julho. Arthur. Final do Jornal da Hora, aqui da Rádio da Família, comparecendo agora aos microfones a Vivian Krajewski e o programa Bom Dia 92. Ao meio-dia, Giro Rondon com o Giro Notícias. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Laboratório de Análises Clínicas Oswaldo Cruz, em 2 endereços, 3383-4838. Sicredi, gente que coopera, cresce. ZYX 634, Rádio Hora 92,3. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Laboratório de Análises Clínicas Oswaldo Cruz, há mais de 40